Aí eu te pergunto, o Egito controlou Gaza e a Jordânia controlou a Jordânia durante 1949 a 1967. Por que não estabeleceram um Estado palestino para os palestinos nesta região? Menciona a barreira de segurança. Os 700 quilômetros, 90% é uma cerca, 10% é um muro de concreto. E ele foi construído justamente... Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe e clique no sininho. Princípios, porque não querem compactuar com uma ideologia racista. E aí, felizmente, eu não estou citando a mim, porque o Thiago, sinceramente, não importa. Assim. Eu sou só uma pessoa que estou falando aqui, mas eu preferia que estivesse falando aqui a FEPAL, preferia que estivesse falando aqui a Juventude de Sanaúde, preferia que estivesse falando aqui a Hayat Omar, que é uma referência da luta palestina e inspira tanta gente. Eu estou aqui falando por uma coincidência histórica desse momento e eu tenho certeza que cada vez mais as pessoas vão entendendo o valor que o próprio povo originário tem de falar suas vozes, de ouvir as suas histórias. Então, nesse sentido, é importante a gente separar. E aí, a desculpa perfeita que Israel encontrou no Hamas de falar que está lutando contra o terrorismo, que é uma desculpa muito semelhante à que os Estados Unidos utiliza desde 2001, sem parar, e por isso promoveu uma série de invasões, é uma construção ideológica. E essa construção ideológica é característica de impérios. A gente está falando de Estados Unidos, ele está completando 200 anos da doutrina Monroe. 200 anos em que esse país, na ideologia dominante, nunca atacou ninguém, nunca fez mal a ninguém, nunca invadiu outros territórios, nunca bombardeou outros territórios. Todas as ações que os Estados Unidos fizeram, segundo a narrativa deles, a construção ideológica deles, foram em autodefesa. E assim como todos os impérios da sua época, porque quando eles têm o domínio dos instrumentos ideológicos dos estados nacionais, principalmente, eles constroem essa narrativa. Israel conseguiu, e eu falo que o lobby israelense é muito eficaz, porque ele conseguiu construir para o mundo ocidental a narrativa de que é um estado indefeso. E quando a gente olha os mapas e fala, poxa, mas então o povo palestino não aceitou essas propostas, mas poxa, as pessoas estão falando, por exemplo, da situação migratória, né? O povo palestino, nossa, como é que o povo palestino se incomodou com pessoas sendo subsidiadas pela alta burguesia europeia, pela pessoa mais rica no mundo naquela época, que era o Barão de Rothschild, para comprar terra de famílias relativamente pobres naquela região. Como é que eles não aceitaram aquela migração tranquila? As pessoas estão falando isso dos Estados Unidos, que é um país que hoje prende crianças em jaulas. Aí sim, a história real de prender crianças em jaulas é a imigração dos Estados Unidos contra migrantes de países que inclusive têm concordância ideológica capitalistas, que foram colonizados e que foram invadidos e que sofreram golpes militares e todos os processos mais terríveis que o pior, o mais perigoso, mais destrutivo império que a humanidade já inventou, que é o imperialismo estadunidense, promoveu contra eles. Então, se os Estados Unidos reagem assim com a migração, se a União Europeia deixa migrantes morrerem no mar Mediterrâneo, tem caso de afundar barcos de imigrantes, tem caso de fazer todo tipo de sabotagem e manter essas pessoas confinadas em locais de profunda violação em zonas fronteiriças, quem são esses países para falar de um povo originário que não estava recebendo bem uma imigração que não era uma imigração de, gente, estou chegando aqui, como já tinham 3% de judeus aqui nessa terra, então eu quero emigrar, eu quero viver em paz, quero viver feliz. Não, Congresso Sionista de 1897, que não é onde surgiu o sionismo. O sionismo eu considero que surgiu um lar para um povo judeu, uma terra sem povo para o povo sem terra. Isso tudo me parece muito legítimo e até bonito. Só que a partir de 1897 ele adquire um caráter colonial. E a partir do momento que ele começa a se estabelecer naquela região, ele se ancora no racismo, na xenofobia e na islamofobia. E isso vai tornando a vida insustentável naquele país. Então, nenhum país do mundo aceitaria aquele tipo de migração forçada a partir de uma conquista econômica, de uma tomada econômica de países que acumularam aquela riqueza, e um barão de Rothschild que acumulou aquela riqueza, mantendo o mundo, o sul global como um todo colonizado, que o Império Britânico enriqueceu às custas das suas colônias. Então é importante a gente dizer isso. Eles estavam usando a riqueza deles, obtida a partir da exploração de todo o sul global, para comprar mais terras e dominar economicamente um país que era soberano e que tinha sua moeda, tinha o seu hino, que tinha sua bandeira, era o povo palestino. Então nenhum país aceitaria isso tranquilamente. Agora, sobre a questão do Hamas. Tem 11 dias e que as minhas redes, o vídeo lá que tem 3,5 milhões de visualizações, que tá falando coisas que, de novo, não é o Thiago, eu posso ter falado aquilo, saído da minha boca, mas as coisas que estão lá são dados verificáveis de organizações de direitos humanos, vem da ONU, vem da Human Rights Watch, vem da Anistia Internacional. E é muito estranho, inclusive, as redes bloquearem meus vídeos, banirem meu TikTok, baseado em dados de organizações eu nem sabia que isso tinha sido bloqueado. É um absurdo o que está acontecendo, e que mostra como é a democracia ocidental, né? Quando a gente não está falando o que interessa a eles. Inclusive eu tive posts derrubados.
Estados também. Exatamente. Então, a gente está falando de grandes corporações que estão a serviço da hegemonia vigente, né? E isso deve levar a gente a considerar a democratização dos meios de comunicação como uma bandeira necessária se a gente quer ter a verdade prevalecendo na sociedade, né? E aí, eu queria chegar nessa parte do terrorismo, Vilela, porque eu acredito que as pessoas estão bem conscientes, bem mais do que eu imaginava, porque o domínio ideológico é tão grande sobre a situação que as pessoas por muito tempo acreditaram, como acreditaram nas armas de destruição em massa do Iraque, acreditaram que Israel estava fazendo tudo o que fez depois do 7 de outubro, depois da perda inaceitável de civis israelenses, tudo que Israel faria depois era em autodefesa. Tá evidente que não. Tá evidente que não é guerra, muito menos uma guerra contra o Hamas. Seria uma guerra contra o povo palestino, mas não é por conta da disparidade de forças, porque de fato é um massacre. A gente tá falando de... Olha o quanto estacionou, inclusive, a perda de vidas. É muito ruim tratar como um número, porque a gente tá falando de famílias, óbvio, né? Mas a perda de vidas de um lado estacionou no dia 7. Subiu 100 pessoas desde o dia 7 até hoje. E do lado do povo palestino, as vidas não param a perda de vidas não para de disparar. A gente tá falando ontem eram 724 crianças assassinadas pelos bombardeios israelenses. Hoje, entre essas 500 pessoas bombardeadas no total, sem dúvida tem mais. Mas para além das 724 crianças mortas, a gente tá falando de 1 milhão de crianças passando fome, passando sede, sem eletricidade, sem combustível há 5 dias. E que a Organização Mundial da Saúde e a Unicef falaram que podem morrer por desidratação ou podem morrer por doenças infectocontagiosas graves por conta da água contaminada que as pessoas estão recebendo, por conta de um bloqueio que nesse momento Israel faz, porque existem comboios de ajuda humanitária prontos na fronteira do Egito para cruzar. Só que não só a fronteira do Egito com Gaza, Israel bombardeou 4 vezes já a fronteira de Rafah. Eu queria fazer Posso pegar mais alguns minutos? A gente tem aqui uma questão que acho que é interessante colocar, que é judeus que se juntaram com judeus que estavam na região de Israel / região da Palestina e que começaram a fundar cidades e comunidades e comprar terras. Eu tenho aqui um mapa que mostra território privado. Você deve ter visto já esse mapa alguma vez na sua vida, certo? Esse conjunto de mapas que, de uma certa forma, as pessoas entendem que a Palestina era tudo... que a Palestina era tudo isso, e aqui era o território privado judaico, depois passou a ser isso, depois passou a ser isso, e depois chegou a isso aqui. Quem vê esse conjunto de mapas, imagina assim, a Palestina tá perdendo território. Isso é injusto. Só que a verdade é essa. A verdade é que isso aqui é o território privado judaico em azul e o território privado árabe em verde. O resto era território aberto. Esse território aberto era controlado pelos otomanos e depois pelos britânicos. Ele não pertencia a um Estado-nação palestino, ele não pertencia a um Estado-nação judaico. O território em aberto, em branco, é o território aberto que pertencia ao poder soberano. Quem era o poder soberano? Agora eu não vou entrar em se é legítimo a Inglaterra tá lá, se não é legítimo. O poder soberano aqui, dado pela Liga das Nações em 22, abaixo um trust que antecedeu a ONU, era da Inglaterra. Isso daqui é a partilha da Palestina, esse mapa. Isso é uma proposta de fronteira, não é fronteira real. Isso é a proposta de divisão de 2 estados, um para os judeus, outro para os árabes. Você pulou também, quando a gente estava falando da revolta árabe, que em 37 teve a Comissão Peel, que ofereceu 2 estados, um judeu e um árabe. O Mufti de Jerusalém, um dos líderes regionais, é contra. Por que ele é contra? Porque ele tinha um monte de latifúndios perto de Jerusalém. Ele iria acabar perdendo esses latifúndios, então ele era contra por motivos econômicos. Ele acaba combatendo os ingleses colocam ele no exílio. Em 1942 ele vai até a Alemanha e se alia a Hitler. Tem foto, tem gravação, e tá no Museu da Inglaterra Militar a gravação do vídeo dele, do áudio da conversa, pedindo para que Hitler ganhasse a guerra, isse até a região da Palestina e matasse os judeus. Graças a Deus, Hitler perdeu a guerra. Esse segundo mapa é a proposta da ONU 181, como você bem falou. Por que não foi estabelecido um Estado palestino em 1947? E Mahmoud Abbas, presidente palestino atual, falou exatamente isso na televisão alguns tempos atrás. Ele falou, foi um erro não termos aceitado a 181. A Liga Árabe, a resolução passou, é uma Assembleia Geral, ela tem poder de recomendação apenas, não tem poder de lei, né? Not Binding Resolution. A ONU, quando aprova em 47 a resolução 181, alguns países votam contra. Quem vota contra? A Liga Árabe inteira, 13 países. A Liga Árabe causou e ajudou a causar o Nakba. E eles assumem isso hoje em dia, em 4 paredes. Infelizmente, quem dera, Thiago, se a Liga Árabe tivesse aceito e um Estado palestino tivesse sido formado nessa fronteira daqui. A gente não estaria agora conversando, eu não estaria te conhecendo, talvez te conheceria de outra forma, mas essas fronteiras existiriam. Eles rejeitam a 181 e Azam Pasha, que era o secretário geral da Liga Árabe em 1947, em Nova York, pega o microfone e fala exatamente essa frase. Haverá uma guerra que lembrará a guerra dos cruzados e dos
mamelucos, lembrando os massacres que houveram dos exércitos árabes que entraram na região 1000 anos antes e conquistaram Jerusalém e expulsaram os mamelucos e os cruzados da região. Hassan el-Banna, fundador da Irmandade Muçulmana no Egito, fala em 47 de que haverá uma guerra e de que ele fala, jogaremos os judeus no mar. Eu não estou agora fazendo juízo de valor, eu não estou falando que os muçulmanos são terroristas, pelo amor de Deus, não me interpretem errado, eu nunca falei isso, nem... As pessoas falam que eu espalho o ódio contra o povo palestino no Brasil. É mentira, eu não espalho o ódio contra o povo palestino no Brasil, não tem um vídeo meu, uma nota minha, um artigo no jornal, uma palestra minha, um vídeo meu no YouTube que generaliza ou espalha ou propaga ódio ao povo palestino. Ao contrário, tem um monte de artigos em jornais grandes no Brasil, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, entrevistas na televisão que eu falo o tempo todo de coexistência, de dois estados, de negociações, de diálogo, só que eu separo isso da extrema-direita israelense, que eu já fiz um artigo, por exemplo, criticando o ministro Ben-Gvir, ou do terrorismo. E é justamente isso que o Hamas quer evitar que aconteça. Eles são contra isso, dois estados. Eles não são a favor de diálogo, eles não são a favor de libertação, eles são contra a existência de Israel. Está escrito no charter deles. Não sou eu que estou falando, são eles que estão falando isso. Quando você fala que a guerra não é religiosa, para uns não, para o Hamas é. É só ler a carta de fundação do Hamas. Nossa guerra com os judeus, tá aqui, ó. Eles falam exatamente isso. O Hamas fala exatamente isso. Israel existirá e continuará a existir até que o Islã o obliterará, assim como obliterou outros antes deles. Quem falou isso foi o Imam Hassan el-Banna, que é um dos líderes da Irmandade Muçulmana no Egito em 1920. E aí ele termina: nossa luta contra os judeus é muito grande e muito séria. Ela precisa de todos os esforços sinceros. Tá escrito na carta de fundação do Hamas isso. Não é eu falando isso. Eles falam isso. Eu vou acelerar aqui. Esse é o mapa da proposta. Eles negam isso. Quando eles negam isso, acaba o mandato britânico. Israel declara independência dia 14 de maio. Por quê? Porque dia 15 de maio os ingleses iam embora. Se dia 15 de maio os ingleses irem embora, de quem seria o território aberto dia 16? Não tem poder soberano. Acaba legalmente perante as organizações e os acordos multilaterais que existiam naquela época. De quem seria esse território aberto no dia 16? Muitos países, infelizmente, foram fundados por causa de guerras, infelizmente. E guerras definem fronteiras, infelizmente. Principalmente naquela época. Quando Israel declara a independência dia 14 de maio, começa a guerra da independência, que foi Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Egito, para evitar que Israel se fundasse. Israel vence a guerra. Por que eu falo que Israel venceu a guerra? Porque Israel sobreviveu. Um ano depois, morreu 1% da população. Morreu 7 mil israelenses, 14 mil árabes palestinos, milhares de soldados de outros países que lutaram a guerra. E aí tem dois processos de êxodo de população. 750 mil palestinos, árabes que moravam na Palestina, que não são todos expulsos, porque teve gente que foi embora por medo, teve gente que foi embora porque ficou escutando no rádio o Egito falando: saiam de suas casas que a gente vai entrar com tudo e depois vocês podem voltar. A mesma coisa tá gravado isso, tá? Tem gravações do exército sírio falando: saiam do norte, entrem no Líbano e quando a gente depois que limpar tudo, a gente pode entrar. Vocês vão poder entrar de volta. Só que eles perderam a guerra. Os acordos, essas fronteiras 3 é a fronteira de cessar-fogo, de 49. Gaza é controlado pelo Egito. Eles perdem esse território em branco aqui, que a gente tá vendo essa perda de território. Essa é a fronteira com a Jordânia. A Jordânia ocupa a Cisjordânia, o Gaza ocupa o Egito. E essa fronteira do meio é a fronteira reconhecida internacionalmente por 170 países, inclusive países árabes. Essa é a fronteira internacionalmente legal de Israel. Dizer que esta fronteira é ilegal é ir contra a lei internacional. Não tem nenhuma outra solução para o conflito que não esteja baseado nessa fronteira daqui, que é a fronteira internacionalmente reconhecida. Aí eu te pergunto: o Egito controlou Gaza e a Jordânia controlou a Jordânia durante 1949 a 1967. Por que não estabeleceram um Estado palestino para os palestinos nesta região? Porque nunca foi a ideia estabelecer um Estado palestino ao lado de Israel naquela época. A ideia era estabelecer um Estado árabe palestino no lugar de Israel. E os discursos de Nasser e a família Saad e a família Hussein da Jordânia durante muitos anos foi um discurso de violência e de guerra. Nasser, em 1967, você cita, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias. Israel não iniciou a Guerra dos 6 Dias. Israel atacou o Egito preventivamente às 6 da manhã. O Egito ia atacar Israel ao meio-dia. Tem como provar? Eles fecharam o Estreito de Tirana, proibiram a entrada de navios israelenses para entrar no porto de Eilat, no sul de Israel,
tiraram as forças de paz da ONU que estavam estacionadas desde 1956. Você cita a guerra, por exemplo, de 1956. Os Fadahin, que eram os invasores que entravam em Israel para cometer atentados e ataques nas fronteiras de Israel, estavam entrando pelo Egito. Isso justificou a invasão de Israel ao Sinai para poder afastar esses ataques nas fronteiras israelenses em 1956 e 57, 10 anos depois da fundação de Israel. Essas fronteiras daqui, essa última fronteira daqui que mostra, é a primeira vez na história da vida do povo palestino que eles vão controlar um território e conseguir governar de forma autônoma cidades onde vivem 95% do povo palestino. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui os palestinos não têm um controle governamental, aqui eles não tinham controle governamental, aqui eles não tinham controle governamental, aqui eles passaram a ter controle governamental. Como eles conseguiram? Um acordo com Israel. Eu acho que Israel acertou em todos os acordos? Não. Eu acho que Israel foi intransigente muitas vezes? Acho. Israel é uma democracia, você tem governos de esquerda, de direita, tem brigas eternas internas dentro do parlamento de Israel. No fim das contas, o que se chegou, esse resultado daqui, da mesma forma como chegou o resultado de Israel devolver a Península do Sinai, só aconteceu com um acordo de paz entre Israel e Egito. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: a forma como a gente apresenta o conflito, Thiago, tem que ser uma forma, na minha opinião, aqui no Brasil, inclusive a gente trabalha muito com grupos palestinos que a gente não divulga para que eles não sejam vistos, enfim, não sejam ameaçados, enfim, por outras pessoas que não concordam, de uma forma de diálogo e de normalização e de aceitar a autodeterminação de ambos os povos. E nesse contexto daqui, os acordos de Oslo não aconteceram, foi criada a Autoridade Palestina, os palestinos passaram a controlar 80% de Gaza, 43% da Cisjordânia. Após os acordos de Oslo definem um acordo governamental interino de 5 anos, ou seja, os dois governos tinham que resolver o problema até 2000. Então, em 2000 tem a cúpula de Camp David, eles tentam resolver. O primeiro-ministro na época, Ehud Barak, vai e oferece um acordo final. É a primeira vez, te falei isso já uma vez, é a primeira vez que Israel oferece em 2000 uma solução de acordo final. O que eu quero dizer com acordo final? Juridicamente, fim do conflito, fim de todas as demandas. E aí os palestinos vão ter um Estado, Israel continua tendo seu Estado, acordos entre as partes comerciais e científicos e por aí vai. E aí tem esses termos: Jerusalém, refugiados, fronteiras e segurança e assentamentos são definidos no fim do acordo. Por isso que não foi resolvido em 95, era para ser resolvido nos anos 2000. Eles têm essa cúpula de Camp David, 3 semanas. Ehud Barak oferece 97% de toda a região da Cisjordânia com trocas de territórios. Arafat não responde, volta, começa a segunda intifada. A segunda intifada, Thiago, matou 1.200 israelenses com atentados suicidas perpetuados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, pelas Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, que é um braço armado do Fatah, que hoje em dia não faz mais atentados há muito tempo. Se explodir num café e matar crianças e mulheres, judeus e árabes, turistas, não é resistência. Não pode ser normalizado. Os palestinos têm direito ao seu Estado, não é o caminho. Ao contrário, eles afastam a possibilidade de paz, porque acaba ficando cada vez mais intransigente a população israelense de acreditar que é possível ter uma convivência. Quanto mais violência, mais difícil é. Quanto menos violência, mais fácil vai ser. Você menciona a barreira de segurança. Os 700 quilômetros, 90% é uma cerca, 10% é um muro de concreto. E ele foi construído justamente para evitar que esses homens-bomba entrassem dentro do território de Israel, porque é muito perto, você vê, são 2, 3 quilômetros, já está de um lado da fronteira, já está do outro lado da fronteira. Então, quando não havia barreira antes de 2002, podia-se entrar a pé facilmente pelas estradas e tinham muitos atentados. Esses 1.100 mortos fez Israel construir essa barreira de segurança, infelizmente, para evitar que os seus civis morressem, que é a premissa máxima de Estado, que é garantir a segurança dos seus cidadãos. Judeus e árabes morreram nesses atentados. A intifada é muito triste, morreram muitos palestinos, morreram civis palestinos, morreram civis israelenses, mas isso não é um muro de apartheid. Isso está apesar de concordar com você que ele não está exatamente na fronteira, às vezes ele entra no território palestino, às vezes ele fica na fronteira, não é 80% fora das fronteiras, é mais ou menos meio a meio. A Suprema Corte de Israel mudou 65 vezes o trajeto da fronteira, justamente para não prejudicar a população palestina, mas eu quero dizer que o número de mortes em atentados suicidas caiu 98% em 3 anos. E depois caiu de vez porque não tinha mais como entrar no território de Israel para cometer atentados suicidas. Isso afastou o processo de paz. Quando acaba esse processo, em 2007, 2008, Ehud Olmert, que era primeiro-ministro de Israel, novamente faz uma oferta de paz para os palestinos, para então Mahmoud Abbas. 100% da Cisjordânia, 100% da faixa de Gaza, retorno gradual de 100 mil refugiados para dentro de Israel, os outros refugiados para voltar para o novo Estado palestino,
palestino, afinal está sendo criado um Estado para o povo palestino. O que eu quero trazer em relação a isso, e eu acho que é uma coisa que você colocou no seu vídeo, e a gente pode falar isso depois na segunda rodada, é que assim, apartheid é segregação racial por motivos de raça dentro do mesmo país, por motivos raciais. Israel tem 2 milhões de árabes. Eles estão agora no exército também lutando essa guerra contra o Hamas. Eles estão no parlamento de Israel, tem 13 deputados. Eles são diretores ou chefes de clínicas super importantes e hospitais israelenses públicos. Eles são chefes de UTIs, eles são diretores de empresas, eles são policiais. Não há apartheid em Israel. Senão eles teriam que sentar em outros lugares em ônibus, eles não poderiam estudar nas mesmas escolas, não poderiam frequentar os mesmos restaurantes, não poderiam frequentar os mesmos locais. Isso não existe dentro de Israel. Existem locais específicos em Hebron, como você mencionou, H1, H2 no seu vídeo, onde fizeram um acordo entre Israel e a Autoridade Palestina, onde Israel ia conter 10% da cidade, porque Hebron é uma cidade sagrada também para judeus, e lá tinha muitos atentados, e tem um local da cidade que só israelenses podem entrar, da mesma forma que tem cidades palestinas que só palestinos podem entrar. Tem uma placa na porta, proibida a entrada de israelenses. A esplanada das mesquitas, o Monte do Templo, é um lugar sagrado também para judeus. Pela religião judaica não pode entrar lá. Então os ortodoxos não entram na esplanada das mesquitas, é proibido, por causa da santidade que eventualmente pode haver lá. Só que tem um grupo específico de religiosos nacionalistas que entram. Só que eles têm horário específico para entrar, assim como os turistas. Se eu for ou se você for, só pode entrar das 7 da manhã às 11 da manhã, da 1 da tarde às 3:30 da tarde, de domingo a quinta. Só. O resto não pode entrar. E você precisa passar por um raio-x, tem uma entrada só para entrar e para sair. Os muçulmanos e os palestinos podem entrar a qualquer hora do dia e da noite, sem passar revista, em mais 11 portas que dão acesso à esplanada das mesquitas. É um lugar que tem soberania de Israel, que Israel proíbe que judeus entrem em horas que não são as acordadas com o Waqf jordaniano, que é quem tem a custódia daquele local. Tem tantas nuances, tantos detalhes, tantos nomes, tantos números, tantas datas que são importantes, que no fim das contas eu vou trazer uma frase para terminar essa primeira rodada, que eu acho que eu já estendi muito meu tempo. Thiago, não, já parou de contar, o Thiago vai ter agora... É uma discussão, Thiago, entre o certo e o certo. É uma discussão entre o legítimo e o legítimo. O que a gente não pode fazer é usar nomes e adjetivos para tentar se solidarizar com uma legítima causa que passa a demonizar o outro e que não constrói em nada uma paz justa e próspera para a região. Chamar todos os árabes de terroristas é errado. Chamar o que está acontecendo de genocídio também é errado, porque não há genocídio. Palestinos cresceram 500% de 1967 para cá. Gaza tinha 300 mil habitantes, tem 2 milhões e 200 agora. Isso de acordo com as estatísticas da PCBS, que é a autoridade de estatística da Autoridade Palestina, que não faz censos lá desde 2007 porque o Hamas não deixa. A gente não pode normalizar o que aconteceu no dia 7 de outubro. Infelizmente está tendo uma guerra. Infelizmente a gente está numa guerra, mais uma guerra, tirando a guerra da Ucrânia, mais uma guerra no mundo. O mundo não precisa de guerras, o mundo precisa de paz. Só que a gente precisa saber dar o nome às coisas. A gente precisa, na minha opinião, ser pró-Palestina, pró-Israel, contra o terrorismo. Somente os dois primeiros, sem o Hamas, sem o terrorismo, que a gente vai criar um ambiente legítimo, próspero e laico para que se chegue a uma solução. Gostou do conteúdo? Então, não perca mais nada. Inscreva-se no nosso canal para receber atualizações regulares. Deixe seu like se achou este vídeo útil e compartilhe com seus amigos para que eles também possam se beneficiar. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para você. Sua interação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado por assistir e fazer parte da nossa comunidade.